Boa tarde. Dando continuidade aos assuntos que a gente vem trabalhando na disciplina, né, que nesse caso seria a amostragem, nessa aula eu vou tratar um pouco sobre a reconstrução em função da amostragem, certo? E para tal objetivo, né, vamos lembrar um pouco alguns conceitos, né, que a gente já viu em outras aulas e vamos tentar falar um pouco sobre o fenômeno de aliasing, aliasing, né, que é tipo quando a gente tem uma falsa, né, amostra diante de uma errada concepção uma errada, digamos assim, um errado período de amostragem, né? Por esse motivo a gente vai também falar um pouco sobre isso e vamos falar um pouco sobre o retentor de ordem zero, sua implementação e como é que ele funciona, né? Mas de antemão, o que a gente precisa fazer agora é definir, né, como é que definir algumas propriedades, né, sobre aquele sinal amostrado que a gente apresentou na aula anterior, né? Sabemos de antemão que, né, a digamos assim, se a gente quiser estudar, né, o comportamento desse sinal, né, que a gente falou RDS, né, R estrela DS, que é igual a, levando em consideração que existe um tempo de amostragem TS, né, de um sinal R no tempo RDT, então existe um RKTS e com um impulso, né? Na verdade, a gente já fez a transformada de Laplace disso e viu que isso aqui dá E elevado a menos KTS S, certo? De K igual a zero até infinito, certo? Bom, mas daqui a gente sabe que existe um sinal R de t, né? Para t maior que zero. Existe um K que pertence aos números inteiros positivos, certo? E que existe um TS que é maior que zero. Por enquanto sabemos só isso, mas a gente quer ver um pouco a questão sobre análise, né, desse sistema no domínio da frequência, né? Então, bom, a gente lembra que quando a gente fala de estudar no domínio da frequência, a gente tem uma, digamos assim, uma certa relação entre Laplace e Fourier, né? Então a gente sabe que a transformada de Fourier de um sinal qualquer, vamos colocar ele R de t, como já estamos falando, né? Vai ser igual a R, certo? De J ômega, que na verdade é igual a, né? A, de menos infinito a infinito, certo? De R de t é a menos J ômega t, certo? dt. Se a gente assume que S vai estar restrito ao eixo vertical, ou seja, se a gente assume que S no plano S vai ser igual a J ômega, então automaticamente é a transformada de Fourier, né? Então, bom, já sabemos que a partir disso aqui, que R de t, né, é igual a zero para todo t que é menor a zero, né, certo? Então, a gente já pode também restringir a transformada de Fourier para de zero a infinito de R de t e a menos J ômega dt dt. E isso aí ainda assim continua sendo também a mesma transformada de Laplace quando S for somente restrito ao eixo vertical, né? Ou seja, em outras palavras, isso aqui é o que se conhece como transformada unilateral de Laplace, né? Então aqui, isso aqui, vou colocar aqui, ó, desse lado estou falando que existe a transformada de Fourier unilateral. E aqui e se a gente assume que S for igual a J ômega, pois então a gente vai ter de zero a infinito de R de t e a menos st dt, certo? Que seria a transformada unilateral de Laplace. Pronto, certo? Então a gente vai, de certa maneira, agora estar restrito ao estudo de R estrela de S no domínio da frequência. Então, antes disso, vejamos uma propriedade interessante de R de S, que é justamente a periodicidade, né?
no domínio da frequência. Ou seja, o que vamos estudar aqui? R estrela de S, sendo S igual a J ômega, é periódico. Vamos colocar aqui, é periódico, ou seja, uma outra maneira de dizer isso aqui é isso aqui. Podemos colocar isso aqui. S mais J ômega S. Vamos colocar assim. Ou seja, é periódico, né? Isso em outras palavras quer dizer que R estrela de S é periódico, ou melhor, é periódico com período ômega S, certo? Esse ômega S aqui. No tempo seria T ou T grandão, né? Mas aqui vamos utilizar ômega S como se fosse um período, ou seja, o espectro de R estrela de S é periódico no domínio da frequência, né? Vamos verificar se isso é verdade, de fato, né? Então, pues, temos que R estrela de S, né? É igual a isso aqui, né? Infinito, dk igual a zero, RKTS e elevado a menos KTSS. Mas, a gente poderia ver como se comporta isso aqui. E vamos comparando S mais J. Vamos colocar um múltiplo n de ômega S, certo? Ou seja, se ele é periódico, a gente quer ver se qualquer ômega S, o múltiplo de ômega S, vai me dar exatamente o mesmo R estrela de S, certo? E isso já prova que ele é periódico, né? Então, aqui a gente vai colocar isso aqui, vai substituir, né? De k igual a zero até infinito, né? De R de k ts, certo? Vezes E elevado a menos k ts S mais Jn ômega S. Isso aqui vai se separar, né, em dois exponenciais, R KTS, E a menos KTS S e E a menos JKTS N ômega S, certo? Pronto, e aí está. Mas sabemos que ômega S é igual a 2π sobre um período, tá? Que é o período TS, né? Consequentemente, lá na estrutura, a gente pode dizer que ômega S TS é o mesmo que 2π, né? Ômega S TS é igual a 2π, logo, essa parte aqui que temos ômega S TS multiplicou vai dar 2π, ou seja, esse termo aqui, ele vai ficar como E elevado a menos JKN2π. E uma coisa que eu não falei aqui, embora eu já tinha dito assim verbalmente, né, tal, K é um número inteiro positivo. E N, eu não falei, mas N vai ser um número inteiro positivo também. A multiplicação dos números inteiros é outro número inteiro, consequentemente, aqui vai ter kn2π, que vai ser um número inteiro multiplicado por 2π. Mas sabemos que E elevado a menos j ou mais j, o múltiplo de 2π, é o mesmo que E elevado a j0, que é o mesmo que 1. Consequentemente, isso aqui dá, ou seja, só para a gente logo, R estrela de S mais J N ômega S é igual a E, é igual a R de K TS E a menos K TS S, ou seja, R de K igual a zero até infinito, ou seja, R estrela de S.
ou seja, está provado que é igual, portanto eles são periódicos. E o que quer dizer isso em outras palavras? E a gente vai tentar verificar isso aqui agora na prática, né? Tipo assim, quando eu faço uma amostragem e essa amostragem é definida por ômega S ou implicitamente por TS, eu tenho que saber escolher essa frequência de tal maneira, certo? Que os valores que eu obtiver não sejam inferiores, o número de valores que eu obtenha após a amostragem não seja inferior ao, 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 quê? Ao número de pontos do sinal original, né? Tipo, se eu tenho um sinal de 1 radiano por segundo, eu tenho que, e eu vou mostrar ele a 10 radianos por segundo, então eu tenho um número de pontos. Mas se eu aumentar a frequência desse sinal, de 1 radiano para 3, 5, 7, 9, etc, etc, eu vou ter provavelmente uma perca, né, no número de pontos que eu vou obter após a amostragem, número de pontos por período, né? Então, podemos fazer esse breve análise, né, e chegar a algumas conclusões sobre como deve ser feita aquela amostragem, e aí é onde eu vou trazer o teorema da amostragem de Shannon, né, que fala algo bem pontual, né, ao respeito da escolha dessa frequência, e podemos já logo entrar no assunto do aliasing, né, que é um fenômeno também conhecido como falseamento, né, onde você certamente tem uma superposição de espectral por uma errada alocação da frequência de amostragem. Então, o que eu vou fazer aqui agora, na verdade, é talvez abrir o MATLAB, né, e fazer algumas pequenas simulações com um sinal aleatório, né? A gente vai fazer um sinal aleatório aqui e vamos tentar mostrar ele, né? Então, eu vou ir aqui, certo? Abrir um script. Vamos dar um nome para isso. Aqui, aula número... Essa aqui é a aula número 6, certo? Vamos colocar aqui um tempo, certo? De 0 até 2π, ok? E com um espaçamento de π dividido, 2π dividido... Não, vamos colocar π dividido 200, né? Eu passo, certo? Vamos plotar ele, então vamos plotar esse tempo aí, nessa função aqui, certo? A gente vai colocar ela aqui com uma cor azul, ok? E vamos, vamos fazer o seguinte, então, o que eu quero testar aqui, na verdade? Eu quero verificar, na verdade, como é que funciona essa questão da frequência de amostragem, né? Se eu coloco uma frequência de amostragem X, então vamos colocar aqui isso aqui logo. Esse é meu sinal original, né? Certo? Eu vou dar um play aqui para que você veja o que ele gera. É isso aqui, certo? Bom, eu queria que ele ficasse aqui, pronto. Acho que aqui fica melhor. Beleza. Então eu vou colocar aqui, certo? Vou dar um play, pronto. Deu isso aí. E vamos colocar uma taxa de amostragem, né? Então vamos colocar um período de amostragem. Vou colocar ômega S igual a 10, certo? Radianos por segundo, ok? De tal maneira que eu possa plotar agora. Vamos plotar aqui um período, então vamos colocar 2π dividido sobre ômega S para a gente ter o período de amostragem e vamos criar uma linha, né, que vá de 0 até 2π com passos equivalentes ao período de amostragem. Então é isso que estamos fazendo aqui. Seno de isso aí. E colocamos pontos em... Eu vou colocar esses asteriscos na cor azul. Opa, isso, pronto. E aí, acho que é assim mesmo. Não, primeiro vem a letra, depois o símbolo, né? Aí vem e aí está.
né? Obviamente desapareceu, mas eu vou colocar aqui um hold on melhor para manter a esta. E aí está. Então, observem que na verdade em um período de 2π 6.28 aproximadamente, eu obtive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos de amostragem, beleza? Vamos hipoteticamente imaginar que eu vou aumentar a frequência desse sinal. Então, eu vou aumentar a frequência desse sinal. O que eu quero dizer, na verdade? Esse aqui é meu sinal original, né? Aquele que colocamos aqui. Sinal original. E aqui é o sinal após a amostragem. Então, certo? É como se esse fosse o sinal que tem na saída da chave, né? Sinal após amostrado, vou colocar assim. Amostrado com amostrador ideal, certo? Pronto. Vamos aumentar a frequência do sinal original, ou seja, o que acontece? O que a gente quer ver na verdade? Que entre ômega S e ômega, entre ômega S e ômega, eu tenho que ter uma relação bem clara, né? Se minha frequência aqui, se a frequência do meu sinal é 1 radiano por segundo, claro que aqui não está escrito, né? Mas esse sinal original tem uma frequência de 1 radiano por segundo, né? 1 radiano por segundo. Já minha frequência de amostragem é 10 radianos por segundo, né? Então é 10 radianos por segundo. Nesse sentido, o que acontece? De 1 radiano, 10 radianos. Óbvio, tem que aumentar. Mas o que passa se eu aumento essa frequência do sinal original? Certamente vou me aproximar de 10 e eu vou ter algum fenômeno que degrada, né, a reconstrução, né? O que estamos vendo aqui é um sinal original e tem vários pontos, né? Esses pontos são os pontos amostrados. Se eu tirar o sinal original e vejo os pontos, com esses pontos eu já tenho uma noção de qual foi o sinal que foi amostrado. Mas o que passaria se esse sinal original tivesse uma frequência maior? Então, vamos fazer isso aqui. Vou colocar o mesmo sinal original, tipo uma coisa assim, só que agora vou aumentar a frequência, 3 radianos por segundo. Então, sinal original com 3 radianos por segundo e vamos colocar em vermelho. Aí dá o quê? Isso aqui. Agora vamos a fazer a amostragem dele com os mesmos 10 radianos por segundo. Só que aí, obviamente, vai ficar como sinal amostrado, né? Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele em vermelho, certo? E aqui, obviamente, vai ter 3 vezes, multiplica um vetor ponto estrela, né, tal, e aí está. E aí dou uma nova simulação, e aí está. Os pontos coincidem, certo? Há uma coincidência ponto, no domínio do tempo, os pontos do sinal vermelho coincidem com os pontos em azul, certo? Mas observe que não há uma uma certa coerência em essas duas coisas. Em que sentido? Em um período do sinal original que está em azul, você tinha 11 pontos. Um período. Agora, em um período do sinal vermelho, vamos dizer que bate aqui, você tem 1, 2, 3, 4 pontos. Ou seja, você passou de 11 para 4 pontos. Em outras palavras, você perdeu informação. Ou seja, que a reconstrução desse sinal vai ser totalmente inapropriado, visto que você escolheu um ômega S que é de 10 segundos, 10 radianos por segundo, quando a frequência do seu sinal era de 3. Ou seja, tem que guardar uma relação, digamos assim, temos que ter uma apropriada escolha do ômega S. Aqui eu coloquei um ômega S 10 quando o meu sinal era de 3. O que passaria se, ao invés disso, eu aumento, né? Vamos aumentar ele para 7, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui. E obviamente vamos colocar outra cor aqui, vamos colocar preto aqui. E executamos. Pronto. Os pontos continuam coincidindo em termos do domínio do tempo, né? No domínio do tempo, os pontos coincidem todos. Agora, o que acontece? Coincidem no tempo, agora não coincidem no contradomínio. Ok, isso era de se esperar porque são sinais que a frequência cada vez está aumentando, né? Aqui é 3, aqui é 7. Agora, observe que no sinal original você tinha 11 pontos, agora no sinal
na cor preta, que tem frequência 7, você tem para um período 1, 2. Ou seja, você foi perdendo informação, logo a reconstrução do seu sinal original está completamente, digamos assim, inapropriada, né? Porque você com 2 pontos não tem como dizer se por aí passa um senoide, né? Tanto, o que eu quero dizer é tipo, pegamos esse ponto aqui e esse ponto aqui e já. Isso foi o único que a gente teve em um período. Com isso aí a gente não pode dizer que tem um senoidal passando por aí. No vermelho, que era 3 radianos por segundo, você tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. 3 pontos, não dá para dizer com isso, com certeza, que por aí passa um senoide de 3 radianos por segundo. Então, esse é o detalhe. Entre mais eu me aproximo da frequência da amostragem, porque estou em 3, 7, a frequência da amostragem é quanto? É 10. Então, agora vou botar um valor. Vou botar 8. Não, vamos botar 9. 9, 9 e 9. E vou colocar outra cor. Vamos colocar aqui... qual que é? Verde, azul. Já coloquei todos aí, né? Então, vou colocar o... acho que esse ano, esse aqui, né? Pronto. Vamos ver. Aí está. Bom, não dá para... acho que espero que... os pontos continuam batendo certinho, certo? As amostras que você executa certamente estão no momento certo, porque você está usando a mesma frequência de amostragem. Agora, o que aconteceu com 9? Você tem agora em um período um ponto de amostragem. Não dá para saber que por aí passa um senoide de 9 radianos por segundo. Eu vou fazer agora outra coisa. Vou colocar aqui um sinal de 10. Tipo, quando a frequência do sinal for exatamente igual à frequência de amostragem. Aí que vai acontecer? Vamos colocar outra cor. Acho que amarelo. Pronto. Pronto. Com amarelo já começamos a ver que ó, o ponto de amostragem ele ficou agora mais perto, né, da origem, do eixo horizontal, e você só tem um ponto, mas todos estão alinhados, ou seja, quando a frequência de amostragem é exatamente igual à frequência do sinal, por cada período você vai ter um ponto, uma amostra. Em outras palavras, você não vai ter nunca como saber o que aconteceu nesse tempo, óbvio, né? Você não, porque a cada momento que termina o ciclo de um sinal, você amostra. Então, você sempre vai ter o mesmo ponto, né? Pronto. Então, o que acontece se a gente... eu vou fazer um... vou comentar isso aqui, na verdade. Vou deixar só meu sinal original. Vou só deixar o de 3 radianos e o de 7. Vou comentar esses aqui. E vamos colocar, aliás, vou comentar esse aqui também, de 7. Certo? Que vai dar isso aqui. Ok, peraí. Vamos apagar isso aqui, tá? Pronto, temos isso aqui, né? Temos isso aí, ok? O que passaria se agora eu coloco uma frequência que seja acima de 10 radianos? Tipo 11. Então vamos ver. Então vou fazer isso aqui. Aliás, pegar e emprestar isso aqui já, certo? E vamos colocar aqui 11. Vamos colocar aqui 11 também. E pronto, né? Vamos dar um play aqui. E aí está. Observe que quando eu coloco 11, os pontos do meu sinal são exatamente os pontos do meu sinal original. Ômega S valendo, perdão, ômega S valendo 10, né? Valendo 10, mas com um sinal original que é 11, então isso já está mostrando que os pontos coincidem, né? Coincidem com o meu sinal original, ou seja, em outras palavras, que está dizendo isso aqui? O meu sinal, que tem 11 radianos por segundo de frequência, que é o que está na cor preta, quando eu faço a amostragem dele com 10 radianos por segundo, ele tem os mesmos, ele coincide, né, nos mesmos pontos que o sinal original de 1 radiano por segundo.
né? Meu sinal de 1 radiano por segundo é esse aqui, né? Que está na cor azul. E o que está na cor preta é um sinal que representa 11 radianos, ou seja, em outras palavras, um sinal que a cada 10 radianos por segundo vai pegar um ponto em 11 certo? E esse ponto coincide com o ponto que foi pego no sinal original de 1 radiano por segundo. Ou seja, em outras palavras, sempre que você for fazer a amostragem, a frequência da amostragem tem que ser superior a, perdão, tem que ser inferior à frequência do sinal original, né? Nesse caso, aí onde entra a questão que eu vou falar daqui a pouco, que é, digamos, uma maneira sucinta de representar o teorema da amostragem de Shannon, né? Se um sinal discreto amostrado com largura de banda máxima ômega, nesse caso, o período que ele tem, no domínio da frequência ômega, esse sinal pode ser determinado por suas amostras se essa frequência for inferior à frequência ômega S sobre 2, né? Ou seja, o meu sinal é, nesse caso, 11 radianos por segundo, né? Ômega S é 10, dividido 2 dá 5. Então, qualquer frequência de um sinal original que seja inferior a 5 radianos por segundo vai ser apropriadamente representado com um ômega S de 10, né? Essa frequência é a frequência limite, que também é conhecida como a frequência de Nyquist, né? Então, só para formalizar o que acabamos de falar aqui, eu vou vir aqui e vamos definir esse teorema, né? É uma maneira sucinta de se referir a isso, né? Mas eu vou colocar aqui teorema, né? Seja um sinal, seja R estrela KTS, né? Um sinal com largura de banda com de banda máxima ômega, certo? Agora, se eu fizer a amostragem dele, usando um período de amostragem TS, lembrando que esse TS é o mesmo que 2π sobre ômega S, né? Então, se eu tenho se eu aplico um amostrador ideal, né? Vamos a ver, um amostrador, certo? E eu aplico essa amostragem sobre esse sistema para gerar esse R estrela KTS, então eu posso dizer que esse sinal pode ser determinado apropriadamente por suas amostras feitas a uma frequência ômega S, certo? Se e somente se ômega for igual a ômega S sobre 2. Então, a reconstrução, ou podemos dizer, sim, eu acho que podemos dizer que o sinal R, vamos colocar aqui o sinal R de KTS, certo? O sinal R de KTS é reconstruído por suas amostras se ômega, que é o ômega da largura de banda dele, é menor que a frequência da amostragem, ômega S sobre 2. Bom, no que a gente observou aqui no MATLAB foi o quê? Que a gente tem um sinal original cujo ômega era 1 radiano por segundo. E observamos que a frequência da amostragem era 10 radianos por segundo. Certamente obedece a isso aqui, porque ômega S é 10 dividido por 5, 1 menor que 5, ok, está satisfazendo esse teorema. Mas a gente também vê
que de maneira sucinta, né, observando todos esses testes que a gente fez aqui, se a gente vai aumentando a frequência do sinal original, de 1 para 3, para 5, para 7, para 9, cada vez que foi ficando mais próximo, ele já foi ultrapassando, né, ômega S sobre 2. Ômega S sobre 2 é 5, quando a gente estava em 3 ainda estava abaixo, mas a reconstrução do sinal tinha perdido informação. Quando o ômega passou para ser 7, ele já estava acima de 5, e aí a gente começou a ver realmente que já não tinha nada a ver com o sinal. Então, na verdade, isso que a gente viu aqui é justamente uma clara representação disso, né, dessa condição aqui. Essa frequência que aparece aqui como ômega S sobre 2, ômega S sobre 2, é conhecida como frequência. Vou colocar aqui como. Vou colocar assim melhor. Ômega S sobre 2, só aqui porque é citação de alguma coisa que você possa ter visto em sinais e sistemas, ou processamento digital de sinais, é o que conhecemos como frequência de Nyquist, certo? Então, se eu tenho um espectro, certo? E eu aplico, não sei, e eu tenho, sei lá, tenho uma coisa como isso aqui, né? Então ele tem uma largura ômega, certo? Ou seja, aqui eu tenho ômega e aqui eu tenho menos ômega, certo? Aqui vamos colocar o sinal, né, no domínio da frequência, ou seja, R, J ômega, módulo, né? E aqui embaixo vamos ter ômega. Só que aqui está, né? Quando a gente começou essa aula, a gente verificou que isso aqui é periódico, né? Então, se ele é periódico, e como estamos falando somente do eixo vertical do plano S, então, por Fourier, isso aqui significa que tem uma periodicidade, né, no domínio S, que está associado com J ômega. Então, isso aqui é o domínio ômega, então ele é periódico, e o período dele vai ser qual? Então, bom, aqui está. Se a frequência da largura de banda máxima, quando fala largura de banda máxima, é o harmônico, né? É o harmônico que tem maior frequência, né? Nesse caso, por isso colocamos aqui ômega, mas não quero que se confunda com outra questão. Quando eu digo largura de banda máxima ômega, estou me referindo ao harmônico com maior frequência. Então, esse harmônico está aqui, pronto. Então, significa que é, quando falamos desse teorema, estou querendo que esse máximo harmônico sempre esteja abaixo de ômega S sobre 2, ou seja, eu vou colocar aqui em verde um ponto que representa ômega S sobre 2, para garantir a relação ômega S menor que ômega S sobre 2. O que significa isso? Que daí para lá eu vou ter de novo, por aqui vai ter um ômega S, certo? Vou colocar aqui um ômega S, certo? E no ômega S eu vou ter o quê? Eu posso ter outra vez o mesmo, porque é periódico, né? E isso sai diretamente daqui, dessa expressão, né? Kn2π, né? Porque a gente tem ômega S, mas a gente disse que ele é periódico. Então, quando a gente aplica isso, a gente percebe que volta a ser o mesmo. Só que cada vez que temos um múltiplo, KNTS, KNTS, esse TS aqui é um número. Vamos analisar essa parte aqui. Ó. Aqui temos KNTS ômega S. Esse número aqui é inteiro. Só que esse TS não precisa ser inteiro. Mas mesmo assim, isso aqui pertence aos números reais. Consequentemente, existe um número real multiplicando por um ômega S, que é justamente o que definimos como o período. Então, isso aí certamente está dizendo que cada vez que você atinge um número vezes o número ômega S, você vai ter outra vez o mesmo
espectro de frequências que você tinha na situação inicial quando ômega S estava aqui, ou melhor, na origem do espectro, né, aqui. Então você vai ter sempre uma repetição disso aí, certo? Bom, até aí tudo bem. Agora só resta ver como é que se comporta esse análise diante de algumas coisas que a gente pode encontrar, que são os fenômenos conhecidos como aliasing, né? Então, temos o famoso observação, que é o famoso aliasing, né? Que seria o quê? Bom, quando você não respeita essa condição aqui, quando sua frequência de amostragem não é maior que duas vezes o último harmônico, o máximo harmônico, ou mesmo dizer, quando a largura de banda não é inferior a ômega s sobre 2, que é o mesmo que dizer que também não atende ao teorema de amostragem de Shannon, então você pode estar garantindo esse fenômeno aqui, que é o famoso aliasing, né? Ou seja, é basicamente uma coisa como isso aqui, né? Tipo, aqui está meu ômega, aqui está meu menos ômega, aqui está o meu espectro, vamos supor, né? E como o meu ômega não é menor que ômega s sobre 2, então eu posso supor que o meu ômega s sobre 2 está por aqui. E a partir daqui já tenho um outro espectro, certo? Aqui está o ômega s. E aí, certamente há uma sobreposição de dois espectros, ou seja, que quando você tem esse erro aqui, você termina fazendo amostragens de ou duplicidade de valores, ou consegue colocar amostras a mais que não tem nada a ver com o período em um único período. Ou seja, você termina acrescentando valores desnecessários, poderíamos dizer como valores lixo, dentro de um período de um sinal, quando na verdade não existiam. Então isso aí gera esse fenômeno conhecido como aliasing, tá? Então aqui eu vou colocar R estrela de, tipo assim, aqui na verdade seria como meu R, bom, aqui seria meu R estrela na verdade, né? Porque aqui já foi amostrado, e aqui também está o J ômega módulo, e aqui vai ser meu ômega, né? Então, aí está. Né? É somente uma sobreposição pelo fato de você não respeitar esse teorema de Shannon, certo? E aí existe a questão do filtro, né? Anti-aliasing, que seria o quê? É simplesmente colocar, né? Já que você sabe que sua frequência de amostragem não satisfaz, né? Não satisfaz isso, então sua frequência, se ômega não é menor que ômega s sobre 2, então, né, vai ter aliasing. E qual a solução? Definir um filtro no domínio da frequência. O que seria um filtro? A gente sabe que um filtro é uma outra função de transferência, consequentemente seu espectro multiplicado pelo espectro em interesse, que é o nosso sinal amostrado, vai ser uma multiplicação no domínio da frequência, que no domínio do tempo seria uma convolução, né? Então aqui teríamos, né? E aqui teríamos nosso suposto espectro que não atende aos requerimentos do teorema de Shannon, e a gente implementa então um filtro, que seria o que? Já que ômega s sobre 2 está por aqui, não atendendo ao que a gente disse o teorema, então a gente define um filtro cuja um filtro passa baixas, né? Cuja frequência de corte seja, cujo ômega c seja inferior a ômega s sobre 2, de tal maneira que no próximo momento em que a gente tiver
outro espectro, né? No próximo momento, não, no próximo período do espectro, a gente tinha uma separação, certo? Pelo fato de ter aplicado esse filtro. Eu vou deixar assim, certo? Aí, o que acontece? Ah, o outro... Vamos ter um outro espectro aqui. Depois vamos ter um outro aqui. E por aí vai, né? Que é a superposição. O aliasing está aqui, né? Certo? Só que com o fato de utilizar o filtro, pois um filtro ativo, né? Que seja anti-aliasing, qual a ideia dele? É colocar sua frequência de corte bem abaixo do ômega S sobre 2, certo? Então, esse seria o famoso filtro, que o princípio é bem simples, né? Porque já que a gente não consegue respeitar o teorema de Shannon na escolha errada da frequência de amostragem, então agora a gente coloca um filtro que pelo menos vai garantir que somente os harmônicos que estão com frequência abaixo de ômega S sobre 2 irão passar, ou seja, um filtro passa baixos, né? Aqui está ômega S, aqui está ômega S, então o filtro vai entrar aqui. E aí, então, dessa maneira, a gente consegue, né, criar um filtro cujo ômega C seja inferior a ômega S sobre 2, certo? E isso seria basicamente a ideia do filtro anti-aliasing, tá? Bom, por outro lado, e já tentando terminar essa parte, né, de amostragem e que já, a gente já fez alguns exemplos na aula anterior sobre a parte da amostragem. Com isso aqui a gente está falando do problema da amostragem como uma espécie de análise espectral, ou seja, no domínio da frequência, mas agora podemos também entrar a falar um pouco sobre a questão da resposta em frequência do retentor, né, que é uma ferramenta bem utilizada por sua simplicidade em controle digital, né? Inclusive já tínhamos comentado sobre ele em algumas aulas anteriores a essa, certo? Da ômega. Então vamos falar sobre a resposta em frequência, né, do retentor, né? É, bom, vamos parar por aqui, então vamos colocar aqui isso como vamos considerar o mesmo sinal, RDT, certo? Uma aproximação, obviamente vamos a considerar que esse sinal RDT, ele possui várias características, entre elas ele é diferenciável, contínuo, certo? Não possui descontinuidades daquele tipo impulsivas, né, que nos dificulta fazer uma amostragem, mas se tiver, então a gente utiliza aquele critério do limite pela direita e por aí vai. Então, considerando RDT, a gente pode dizer que RDT pode ser aproximado usando as séries de Taylor, né? Então, na série de Taylor diz que você pega k igual a zero até infinito, de quem? Da derivada dele, késima, avaliada em quem? Em um ponto específico, nesse caso, vamos dizer que em um ponto específico seria um KTS, tá? Certo? Vezes T menos KTS, né, elevado a K. Pronto. Essa seria a expansão de Taylor. Pronto. Para K igual a 1, para K igual a 0, para K igual a 0, para K igual a 1. É isso mesmo. Então, aqui está. A partir da expressão de Taylor, você já pode dizer que se K é igual a 0, então temos que R de T vai ser igual a... Na verdade, quando falo K igual a 0, não. Eu vou dizer aqui melhor. Vou apagar isso aqui e vou colocar aqui N. E aí sim, quando N for igual a 0, aí vamos ter R de K de 0, né? Na verdade. Uhum.
RKTS, es que eu coloquei K, né? Mas não era para colocar. Esse K aqui não pode ser confundido, né? Então, peraí, não é isso não. É KTS, KTS, então vamos colocar aqui outro subíndice, aqui e aqui. Vamos colocar I, 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 I. Pronto. Então, quando n igual a zero, aí vai ficar R de t de, perdão, I, aqui vai ser R de a derivada de ordem zero, é simplesmente a mesma função, então vai ser KTS, né? I vezes t menos KTS elevado a zero, ou seja, 1. Portanto, fica R de KTS. O que significa isso? Que o sinal R de t no instante t vai ser igual a K R de KTS, sendo K qualquer número inteiro, ou seja, o que já venho falando, né? Esse K ele pertence aos números inteiros positivos, ou seja, se eu estou interessado na amostra do sinal R em qualquer instante de tempo, que seja, na verdade, um múltiplo inteiro, um múltiplo, perdão, do tempo de amostragem, então é simplesmente você pegar esse valor e manter aí. Esse seria, na verdade, o princípio por trás do que se conhece como zero order Hall ou retentor de ordem zero. De ordem zero justamente, n igual a zero. Se n for igual a 1, seria o quê? R de t igual a R de KTS, que seria a parte quando I é igual a zero, mais R, a derivada, né? Ou seja, de KTS, né? Vezes t menos KTS elevado a 1. Pronto, aí seria o retentor de ordem 1. First order Hall, né? E por aí vai, né? Então vai ter retentor de ordem 1, ordem 2, ordem 3. Qual a vantagem disso? Que o retentor de ordem 0, basicamente ele faz o quê? Ele, primeiro, pega o valor em KTS e segura até o próximo instante K mais 1. Em K mais 1 ele segura o valor de R em K mais 1 TS e segura até o instante K mais 2. K mais 2 vezes TS, né? E assim por diante. Então, na verdade, o que a gente tem é que um retentor de ordem N é basicamente uma estrutura de aproximação, em outras palavras, para ser, geometricamente falando, seria uma interpolação entre o instante K e o instante K mais 1, ou seja, ele vai colocar ou uma linha contínua, que seria o retentor de ordem zero, que a gente já falou em outras aulas, né? Tipo, a gente tem isso aqui, né? Tipo, eu tenho um sinal, eu já tenho um sinal amostrado, né? Tipo, eu já tenho isso aqui, ó. Tenho esse ponto aqui, tenho esse ponto aqui, tenho esse ponto aqui, tenho esse ponto aqui. O retentor de ordem zero, ele vem aqui, está em zero. Quando encontra esse ponto, ele faz a retenção dele até encontrar o próximo. Chegou no próximo, ele retém. Chegou no próximo, ele retém até chegar no próximo, que vai ser isso aqui, né? Então, basicamente é isso. Claro que aqui há um fenômeno também nessas transições que não é imediato, não é impulsivo, certo? Porque nos leva a ver que na prática isso certamente não é assim, mas a ideia por trás do retentor de ordem zero é justamente isso aí, né? Então, bom, e se for retentor de ordem 1, não seria mais isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai ajustar um sinal entre o anterior, certo? Usando um coeficiente angular, né? Porque aqui já está usando a derivada, né? Então ele vai ter que armazenar o dado anterior para poder gerar o dado próximo, né? Então é por esse motivo que a gente utiliza o zero order Hall. Ele de certa maneira ele é bem mais simples, né? Porque ele não precisa armazenar dados anteriores para poder calcular essa derivada aqui, né? Querendo ou não, ele para calcular essa derivada ele vai precisar de um valor anterior, k-1, e k com esse valor e KTS, e eu tenho o instante atual, mais o valor do sinal no instante atual, ele vai tentar calcular o que? Ele não vai fazer isso aqui que é a retenção, sino que ele vai simplesmente ajustar, provavelmente uma coisa assim, aqui ele vai ficar assim, depois ele vai tentar
Ele pode fazer uma coisa assim, né? Não sei. Aí já vai depender muito da situação, né? Mas com certeza essa diferença entre um retentor de ordem zero e os de ordem superior, incluindo um, né? Então, aqui está o tempo e aqui está o R de, vamos colocar aqui, KTS, né? Pronto. Porque entre cada um desses pontos há uma distância no domínio do tempo de TS, né? Então, pronto, quando a gente fala do retentor de ordem zero, a gente se lembra disso aí. Só que assim, se a gente quiser também lembrar um pouco, né? O retentor de ordem zero, entre esse ponto e esse ponto aqui, seria basicamente o quê? Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, bom, se eu quero a expressão disso aqui, ó, no domínio do tempo, como é que eu faço? Eu posso pegar em instante t, colocar um tempo, né? E menos u de t menos ts. Isso é o que em outras palavras, né? O que temos aqui então? É como em outras palavras dizer o que? Eu pego um degrau unitário, certo? E a ele eu vou subtrair um outro degrau, só que começa a partir de ts, né? Ou seja, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar um degrau unitário, que é basicamente isso aqui. E vou pegar um outro degrau unitário que começa em ts. Vamos supor que meu ts está aqui, então agora meu outro degrau unitário é desse jeito aqui. Se eu faço a subtração desses dois sinais, eu vou ter o quê? Eu vou obter uma coisa mais ou menos assim. Aqui está ts. Aqui está o tempo. Tempo. Aqui está os dois degraus, né? U de t e U de t menos ts. E aqui vou ter o zero order whole t. Para uma distância entre os dois DTs no domínio do tempo, né? Aí com esse zero order whole desse jeito a gente pode fazer o que? Laplace. E a gente vai lembrar de uma coisa que talvez a gente já comentou em aulas anteriores, é que o Laplace disso aqui, do zero order whole em t, que vamos colocar como zero order whole em s, vai ser igual a 1 sobre s, porque essa transformar Laplace disso, menos aqui aplicamos aquela propriedade, né, que quando você desloca no domínio do tempo, né, ou atrasa ou adianta um valor alfa, então vai ser e elevado a menos alfa ou mais alfa, dependendo se for atraso ou avanço, S, né? Então vai ficar uma coisa como e elevado a menos ts s sobre s. E aí vai dar 1 menos e menos t, menos ts S sobre S, né? Ah, mas a gente sabe que, ou a maneira de observação aqui rapidinho, C é igual a E a menos STS. Opa, então zero order whole, se a gente analisar aqui direitinho, pode ser expressado também em termos de Z, mas tudo bem, vamos deixar assim por enquanto. A gente está analisando, por enquanto, espectralmente o comportamento desse processo tudo de amostragem, então vamos continuar falando da frequência. Então, lembrando que S é igual a J ômega, porque só estamos no eixo vertical, então o zero order whole no domínio da frequência vai ser igual a 1 menos E a menos J ômega TS sobre J ômega. E feito isso, a gente já tem uma estrutura pronta, mas podemos ver que isso aqui, se a gente for plotar no MATLAB, talvez vamos ter um problema quando ômega seja igual a zero, né, que vai fazer com que isso aqui seja indeterminado. Então, podemos manipular isso aqui. Como? Utilizando podemos utilizar isso aqui, né? Visto que E elevado a J ômega, vamos colocar aqui TS
ts sobre 2 vezes e elevado a menos j ômega ts sobre 2 é igual a 1, né? Porque isso aqui vai dar igual a 1. Então a gente podemos multiplicar esse fator aqui do lado, né? E manipulamos até obter uma expressão que é bem conhecida como sinc, né? Então, e aí a gente termina essa parte de análise na frequência, né? Porque ele nos vai dar uma certa noção de como é que funciona esse processo de zero order Hall, né? Desse retentor. Esse retentor é a parte, digamos assim, é a parte central, né? Ou digamos assim, o pontapé inicial para começar a ver que tipo de sinal vai chegar no nosso controlador, né? Então aqui já temos isso aqui, estamos lembrando disso, né? Então agora é só colocar aqui que o zero order Hall j ômega é igual a 1 menos e a menos j ômega ts sobre j ômega e multiplicamos por e elevado a j ômega ts sobre 2 vezes menos j ômega ts sobre 2, o que por sua vez vai ficar como bom, aqui podemos multiplicar e manipular, porque sabemos que tem uma expressão que pode nos ajudar aqui. Bom, aqui podemos colocar esse aqui em evidência, fica e a menos j ômega ts sobre 2, e aqui colocamos e. Isso aqui multiplica por 1, mas vou deixar em evidência somente esse, então aqui fica j ômega ts sobre 2, e do outro lado vai ter somente, do outro lado vai ter vamos colocar aqui menos, eu preciso que aqui me dê ts sobre 2, menos j ômega ts sobre 2, é isso mesmo, é elevado a menos j ômega ts sobre 2, porque quando eu multiplique esse por esse aqui, vai dar ômega ts, né? Menos ômega, j ômega ts. Quando eu multipliquei esse por esse, vai me dar 1, certo? Então é isso aí. É isso aí, pronto. Feito isso, aqui vai ter embaixo j ômega, só que aqui a gente também pode fazer o seguinte, né? Esse j ômega, essa expressão, tem uma expressão que a gente já vem utilizando constantemente, que é o seno, né? Seno de quê? De beta é igual a e elevado a j beta menos e menos j beta sobre 2j, né? Então eu preciso aqui um 2, então vou colocar esse 2 aqui e aqui, certo? Dessa maneira o que está aqui já pode ser escrito como, aqui podemos escrever ainda como, podemos escrever como 2 e elevado a menos j ômega ts sobre 2, né? Sobre 2 vezes seno de ômega ts
ômega ts sobre 2, né? E peraí. Ah, e ficou o ômega aqui, né? Porque aqui tem 2J. Então pronto, fica o ômega aqui, né? Podemos multiplicar por TS acima e embaixo, né? Então podemos multiplicar por TS para que fique esse ômega TS sobre 2 precisa que eu divida por TS. Então vou dividir acima e embaixo, que é o mesmo que multiplicar também acima e embaixo, então vai ficar 2TS e a menos J ômega TS sobre 2. E aqui embaixo, aliás, eu posso até pegar esse 2 e colocar aqui, para que fique assim. Ômega TS, o TS que eu multipliquei lá em cima, boto aqui embaixo e coloco o 2 aqui, vezes seno de ômega TS sobre 2. Essa estrutura aí, vezes E menos J ômega TS sobre 2, ok? Vamos lá, TS é o mesmo que 2π sobre ômega S. Então, né? Então, ômega T logo ômega TS sobre 2 é o mesmo que ômega sobre 2 vezes 2π sobre ômega S, que é a mesma coisa que π ômega sobre ômega S, que é uma relação bem comum que você pode encontrar quando se analisa espectralmente o comportamento, né, de um sinal amostrado. Geralmente você encontra no domínio da frequência essa notação, né, ômega sobre ômega S, tentando dar uma relação entre ômega e ômega S, entre a frequência que apresenta a largura máxima da banda e ômega S, que é a frequência da amostragem. Então aí você já tem um motivo é porque sempre aparece na literatura, às vezes, essa nomenclatura, né? Aí depois você, com essa nomenclatura, vem aqui e substitui, né? Então ficou que o zero order Hall em J ômega é o mesmo que TS, que é esse aqui, E elevado a menos Jπ ômega sobre ômega S, vezes seno de quem? De π, π vezes ômega sobre ômega S sobre π ômega sobre ômega S. Essa seria como a estrutura no domínio a frequência do meu zero order Hall. Domínio a frequência, lembre muito bem, não estou falando da parte real, no plano S. Por isso estamos usando J ômega, sendo bem mais coerentes com a transformada de Fourier. E essa parte aqui, certamente nos lembra de que a famosa função, não sei, acho que se chama assim, eles colocam sinc de quem? De π ômega sobre ômega S. E aí pronto temos nossa estrutura. Como é que funciona isso então? Para que serve? Bom, qual é o módulo disso aí? O módulo disso aí é claramente o módulo do zero order Hall J ômega é igual a TS, que é um número real, módulo de quem? De seno de π ômega sobre ômega S, dividido sobre π vezes ômega sobre ômega S. Esse é o módulo. Ah, mas isso aqui já sabemos como se comporta, né? Essa função é bem conhecida. Agora, como seria a fase, né? A fase do zero order Hall. A fase do zero order Hall, J ômega, é igual a quanto? Então, temos que na parte superior você tem uma fase de π vezes ômega sobre ômega S, né?
Então, certo? Pi sobre ômega, é isso mesmo. Uhum. Bom, a face disso aqui é isso mesmo. Você pode colocar como sendo isso aqui, porque isso aqui em forma fatorial, seria que a face dele seria menos pi ômega sobre ômega s. Ou seja, tem um coeficiente angular negativo equivalente a menos pi sobre ômega s. Essa aqui é uma linha reta crescente, decaindo, né? E enquanto isso, você vai ter um comportamento aqui bem interessante, né? No módulo, que é bem conhecido como aquela função sinc, né? Só que como é valor absoluto, então não, vai ficar tudo no semiplano positivo. E que mais? A ver, acho que é só isso mesmo, né? Aqui podemos colocar até um θ para representar, né? Representar o ângulo adicional que está relacionado com aquela razão entre ômega e ômega s, né? Porque geralmente, né, temos que ômega sobre ômega s está sempre, né, entre k e um k mais 1, tal que, né, θ seja igual a k vezes π, né? Então, esse k tem que satisfazer essa condição, né? Ou seja, ômega tem que ser maior que k vezes ômega s e ômega tem que ser menor a k mais 1 ômega s, certo? Isso tem tudo a ver, né? Por quê? Porque, como já falamos, consequência do teorema de Shannon, né? A frequência máxima, né? Ela tem que ser inferior a k mais 1 ômega s e tem que ser maior a ômega sk, né? Então, pode ter uma face adicional, aí aqui colocamos ela como θ, e agora sim, só resumindo, o que temos aí, ok, fazendo um breve esboço aqui desses dois elementos aí, módulo e face, a gente vai ter o que? No módulo, a gente vai ter o zero order Hall em j ômega, que vai ser uma coisa mais ou menos assim. E assim por diante, né? Sendo que nesse comportamento aí, né, a gente sempre vai ter o quê? Que os pontos aqui coincidem com ômega s, certo? Múltiplos de ômega s, né? Então aqui vai ser menos ômega s e por aí vai, né? Então, tipo, aqui está ômega s, aqui está mais ômega s e as frequências, né? Então, as frequências que a gente conhece como frequência de amostragem, né? Então, a gente teria ômega s aqui, então certamente ômega s sobre 2 vai estar por aqui, né? Então, ômega s sobre 2 e por aqui menos ômega s sobre 2, certo? Pronto. E aí está. Então, esse seria meu zero order Hall. Mas observe que o zero order Hall, que ele faz? Ele tem módulos, o módulo tem maior ganho, maior relevância quando está mais próximo da origem. Na medida que me afasto da origem, esse espectro ele começa a atenuar, né? O que é certamente interessante. Por quê? Porque eu não quero que ele, tipo assim, fortaleça o acontecimento do aliasing, tá? Então, já que estamos falando somente da parte espectral no domínio da frequência com relação ao módulo, então aqui a gente já pode deduzir, né, que quando a gente tem o sinal original, que é aquele sinal, tipo assim, é, o meu sinal
antes de aplicar a amostragem, antes de aplicar o amostrador ideal, eu tenho duas frequências, né? Certo? Eu vou ter duas frequências. Certo? Então, por exemplo, eu comecei com meu sistema sendo uma coisa assim, né? Vamos supor, aqui eu tenho meu espectro original, que era um sinal periódico, então eu vou ter aqui a minha frequência, meus dois únicos harmônicos, né? Dos dois únicos harmônicos. Aqui vai estar ômega 1, aqui está menos ômega 1, certo? Por outro lado, o que a gente vamos fazer aqui? A ver, peraí. A ver. Aqui vamos colocar o zero order. Não, aqui vamos colocar o sinal original, né? O sinal original, que seria o módulo R de J ômega. Pronto, certo? Só que aí eu faço a amostragem dele. Quando eu faço a amostragem, quando eu faço a minha amostragem, aqui é ômega, aqui é ômega. Quando eu faço a amostragem, automaticamente vai aparecer, certo? Isso aqui. Pelo teorema de Shannon, esse ômega S, ele tem que ser, a metade dele tem que ser maior que o máximo harmônico, nesse caso no domínio da frequência, que é ômega 1. Então, eu vou colocar por aqui ômega S sobre 2. Querendo dizer, em outras palavras, que ômega S está por aqui. E então, como aqui fica ômega 1, então o que significa? Esse aqui é o que seria o módulo de R estrela, né? Porque quando a gente faz a amostragem, usando o amostrador ideal, aí o espectro já se torna periódico. Então agora vamos ter aqui um ômega S menos, vamos colocar aqui, ômega S menos ômega 1, né? Que na verdade a gente poderia ter mudado isso aqui, né? Colocar um ômega, vamos colocar nomes diferentes a isso, tá? Aqui vamos colocar ômega 1 e ômega 2, ômega 1 e ômega 2. Então aqui vai ficar ômega S, né? Ômega S menos ômega 1, apesar de que isso aqui é simétrico, né? Não, esqueça isso aí, melhor, vou deixar ômega 1 mesmo. Então aqui é ômega 1 e aqui ômega 1, então aqui vai ser ômega S menos ômega 1 e ômega S mais ômega 1. E aqui vamos ter o que? Nosso, o mesmo espectro, certo? Só que agora associado a outra parcela que corresponde ao fato de ele ser periódico, né? Então, deixa eu organizar isso aqui, tá? Certo? Aqui é ômega, aqui é ômega. Agora, quando eu faço o zero order whole, é como se eu pegasse isso aqui, essa função toda, isso aqui tudo, e multiplicasse e pegasse isso aqui e fizesse uma superposição, uma sobreposição sobre esse espectro aqui e somente deixasse levar aqueles que estão mais próximos da origem, né? Então, o zero order whole iria fazer o quê? O zero order whole iria fazer o quê? Ele vai pegar, aqui está o meu espectro, aqui está o outro espectro, né? E ele iria pegar a primeira parte, que está associada com isso aqui, pá, certo? Daqui para lá, aqui vai estar, na verdade, ficou muito inapropriado, porque ele tem que atingir ômega S, né? Como está aqui, né? Então, o que acontece? Eu vou só desfazer algumas coisas aqui. Vou primeiro desenhar ele aqui, seria uma coisa mais ou menos assim, certo?
aqui vai estar menos ômega S e aqui ômega S. Então, de acordo com o que está aí escrito no módulo do R estrela ou J ômega, então aqui teríamos um ômega S sobre 2 e aqui o menos ômega S sobre 2, só que ainda assim ômega 1 está aqui, então aqui estaria ômega 1, aqui estaria menos ômega 1, e depois de ômega S, em ômega S menos ômega 1, você vai ter esse mesmo espectro associado a quem? A esse aqui, certo? Ele se repete, mas ele vai ser atenuado. Por quê? Porque está próximo de ômega S, o que é interessante, porque, de acordo com o teorema de Shannon, esse está já tão próximo de estar com ômega S, que se a gente for a mostrar ele, provavelmente vai ter, ou bom, não vai dar aliasing, mas pelo menos está muito próximo, né? Então a gente poderia atenuar ele, porque ele não faz parte desse espectro que está composto apenas por esse harmônico aqui. Então, a ideia do zero order hole é justamente atenuar entre mais próximo você esteja do ômega S, e aí está, né? Então esse aqui seria o espectro de RDS, certo? Só após aplicar, vamos colocar aqui como R estrela de J ômega, só que usando zero order hole. E aí está. Então dessa maneira a gente termina e pronto, né? Por hoje era só isso. Essa primeira parte aí eu só queria falar que o zero order hole ele é interessante justamente por sua simplicidade. As diferenças com outros retentores de ordem superior é justamente que entre maior seja a capacidade, né, de armazenar valores anteriores, porque você vai precisar calcular derivadas, pois maior será a precisão com que ele irá atenuar os valores ou harmônicos que não pertencem a esse espectro, né? Então aí está, interessante, por isso deixo para vocês aqui como ponto de partida para as próximas aulas, onde a gente irá tratar já os problemas diretamente relacionados com controle, né? Bom, era só isso. Obrigado, tá?